tudo bem? Esperar a galerinha entrando. Por isso já vou deixar aqui separado para vocês. Hoje vai ser bem interessante, a gente vai falar muito sobre LinkedIn. Vamos fazer algumas análises. Já separei alguns perfis aqui. Inclusive, se vocês quiserem que eu analise o perfil de vocês, já me manda o link aqui nos comentários, que se der tempo eu analiso também. Mas eu já tenho alguns aqui na fila. Boa, tudo bem? Tô vendo aqui que o Slavieiro tá vindo em peso. Muito bom. Bom saber sobre LinkedIn, né? E é uma coisa que a gente pensa às vezes que é só pra gente, né, como profissional, mas não. Ajuda bastante também a empresa que a gente trabalha. Então, é uma coisa que nem toda empresa associa, mas ter um funcionário com um perfil bacana ali, bem posicionado no LinkedIn, ajuda também outras pessoas a entenderem que lá é um lugar legal para se trabalhar, que podem ter ofertas e um plano de carreira interessante, né, que essa empresa pode oferecer. Então, o LinkedIn, no fim do dia, o perfil é do profissional, mas ele acaba impactando também as conexões, né, sejam elas pessoas ou instituições também. Então, também uma ótica bem interessante ali pra gente observar. Vocês estão acessando o LinkedIn? Se não todo dia, pelo menos... se não todo dia, vocês estão conseguindo acessar pelo menos umas 2, 3 vezes na semana? Vocês já começaram a acompanhar aqui o canal já tem um tempo. Não sei se já mudou o comportamento de vocês com essa rede. Todo dia? Ai, caramba, que legal. Então, muito bom. Vou até começar aqui, dar uma olhada uma vez no mês. Ai, Vini, preciso entrar mais. Mas a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Eu separei aqui alguns perfis pra gente analisar. E qual que é a ideia? É tentar, não é assim expor ninguém, nada disso, muito pelo contrário. É mostrar para vocês algumas dicas, né, ou coisas que você poderia incrementar no seu perfil, propriamente, e que eventualmente você nem tinha ideia, ou não sabia que aquela ferramenta, que ela era interessante para se ter ou para se usar no LinkedIn. Via de regra, as pessoas... você quer que analise o seu? Pode deixar. Via de regra, as pessoas acabam tendo um uso bem passivo, né? Que a gente fala do LinkedIn de maneira geral. Mas eu tenho aqui como uma das minhas missões fazer com que você olhe para essa rede de uma maneira diferente. Não só como mais um perfil em mais uma rede social, na verdade, como uma chance de trabalhar ali muitos aspectos da sua carreira e não só falar onde você está trabalhando hoje, né? Então, é para você mostrar o seu valor de muitas outras formas. Então, sem mais delongas, vamos começar com as análises. Eu já tenho aqui alguns perfis que eu achei interessante, queria mostrar para vocês algumas coisas. E aí, conforme vocês vão mandando, eu vou também fazer a análise do que vocês pedirem, tá? Vamos lá. Deixa eu virar aqui minha tela. O primeiro perfil que eu peguei para análise é este aqui, do Caio. Temos um xará aqui, né, na live. O Caio, já o conheci de alguns trabalhos e conversei com ele, né, para fazer uma análise de perfil, e ele me falou que o uso dele hoje não tá muito recorrente, né, ele acabou fazendo poucas atualizações ali no LinkedIn de maneira geral, mas que ele queria dar uma olhada, entender o que poderia melhorar. Então, o que a gente já tem aqui de partida, né? É um pouco daquilo que eu falei no último encontro para alguns de vocês. Aqui, ele usa muito como foto de capa a imagem da empresa em que ele está hoje. Isso acaba sendo um ponto bem interessante quando a gente pensa. Por quê? Porque se a empresa tem uma reputação legal, é famosa, né, tá sempre na mídia, acaba associando você ao sucesso, né, às conquistas também desse local. E, naturalmente, você faz parte dessas conquistas porque você também trabalha lá. Então, ele acaba usando muito a força da marca, isso é legal. Olhando para a foto dá para vê-lo bem,
o rosto, dá para identificá-lo tranquilamente. O fundo, é claro, geralmente esse fundo ajuda, né, na identificação ali da pessoa. Parece uma pose que ele tirou com um propósito profissional mesmo, né, se vocês observarem mais de perto. Então tem ali foi pensado para isso. A gente vê às vezes alguns perfis que a pessoa tá com uma roupa de formatura ou coisas assim, e fica um pouco fora, né, do que a gente pensa ali para essa rede profissional. Olhando aqui um pouquinho para a descrição, ele coloca algumas características, né, então além do cargo dele, ele fala aqui, né, que ele é pai do Bernardo, apaixonado por pessoas e inovação. O que a gente usa, né, de espaço aqui no LinkedIn? Esse espaço ele é muito estratégico. Aqui é o espaço das palavras-chave, então a gente cansa de falar, fala bastante, né? Acho que todo conteúdo de LinkedIn que vocês olham por aí tem bastante sobre isso, que é o poder de você selecionar palavras que têm a ver com o seu trabalho, com as suas competências e incluir nesse espaço. Aqui eu acho que sempre tem uma oportunidade da gente revisitar. Aqui, por exemplo, além de associação com pessoas e inovação, tem outras atividades que o Caio realiza que ele poderia incluir por ali. Seguindo aqui então, né, mais palavra-chave, eu acho que essa dica fica para todos. A gente entra aqui então com o uso da rede, né, essa parte de atividades que a gente monitora no nosso LinkedIn. Percebam que as atividades dele não tem muita frequência. Então aqui, né, ele teve um post que foi há 5 dias, outros foram há 3 semanas atrás, há 1 mês, então não tem tanta constância ainda. Mas já é interessante de alguma forma, mostra que ele tem ali uma intenção de começar a gerar conteúdo por aqui, né, ou pelo menos colocar a sua voz para as pessoas, né? Que é um pouco do que eu acabo falando bastante ali, de colocar a sua voz profissional, mostrar quem é você, além do crachá, né? Para as pessoas. Aqui, o sobre, já tem algum conteúdo sobre ele. É legal sempre destacar mais palavras-chave, né? Que tenham a ver com a sua rotina. E também falar do que você está buscando hoje, né? Aqui ele fala muito do que ele está fazendo atualmente, mas fica também uma oportunidade de revisitar o que eu estou buscando nesse instante com essa rede, né? Experiência. Gente, só um ponto. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Aqui durante a exposição, pode me mandando que na sequência eu respondo, tá? Olhando aqui para experiência. Experiência, essa é uma parte que é uma oportunidade de ouro para você se vender. Porque se você consegue chamar a atenção no seu perfil por aqui, o recrutador vai descer para olhar o que mais você pode entregar para ele. E aí, o que a gente percebe, né, nesse instante? Aqui, você coloca o nome, né, do seu cargo, o tempo que você fica, mas é sempre interessante colocar as atividades. Aqui, perceba que não tem em todos os lugares, né? Então, nesse aqui tem, nas mais atuais, não tem. Então, é sempre legal atualizar isso para a pessoa conseguir entender de forma mais simples o que você está fazendo, né? O que você pode gerar ali de valor ou ter conexão eventualmente com a vaga ou a oportunidade profissional que você está buscando. Boa. Acho que aqui esses eram os principais pontos do perfil do Caio que eu queria trazer para vocês. Vocês tem alguma dúvida com relação a esse perfil? O que vocês acharam? Tem algum item, alguma característica ali que vocês perceberam que vocês também não praticam e precisam começar a revisitar também? Comentem aqui. Boa, deixa eu ver. Não pratica, né? A capa do LinkedIn esse da capa é fatídico. Muita gente não tem, não pensa, né, que na verdade essa é uma arma bem poderosa ali para você falar coisas sem necessariamente usar texto, né? Não pratica a parte das publicações. Esse ponto ele é bem presente em muitos perfis, essa ausência de prática. Se acostumar a usar o LinkedIn. Isso. É um hábito mesmo que a gente adquire. Mas isso acaba sendo muito mais prático, né? Você
começa a trabalhar aquilo, ou se tem a disposição de transformar aquilo em um hábito, quando você tem um objetivo por trás, né? Então, se você já tem ideia ali um pouco do seu próximo passo, do seu momento de carreira, o que você está querendo alcançar, o LinkedIn é uma ferramenta muito boa para isso. E as publicações impulsionam o alcance dessa realização profissional, né? Ah, legal. O Wagner disse que usa a capa de uma palestra que deu. Poxa, super interessante. Principalmente se você usa... se um dos serviços que você presta é palestrar, né? Em alguns lugares. Então, já fica mostrando uma das competências, né? Das habilidades que você tem, ou do serviço que você pode prestar, sem necessariamente falar uma palavra. Isso é bem interessante. A ausência das publicações pode gerar qual impacto? Então, quando você não tem publicação e acaba, às vezes, não tendo frequência também de acesso, o impacto é no seu alcance, né? Então, o que isso significa na prática? Se você não tem um perfil completo, né, bem preenchido, se você não costuma acessar o LinkedIn, se você não tem muita frequência em publicação, o LinkedIn, né, o algoritmo ou o robô, né, como algumas pessoas chamam, acaba entendendo que você não tem muito interesse em usar aquela rede, que você não vê muito valor e eventualmente acaba não gerando também muito valor para essa rede. E isso acaba sendo prejudicial para sua visibilidade no LinkedIn. Então, ainda às vezes que você tenha um perfil que seja super interessante para determinada posição ou uma parceria, né? Se você for uma empresa, por exemplo, você não fica bem posicionado em um ranking de pesquisas, por exemplo. Então, olhar para a forma que o LinkedIn funciona, né? Um pouco desse mecanismo de geração de valor, é um dos pilares para você conseguir, de fato, ficar bem posicionado, aumentar o seu alcance, né? E saber usar ali sem precisar virar um social media, né? Para ficar fazendo publicações a cada minuto. Não é essa a ideia também, né? Compartilhamento de publicações de terceiros ajuda? Sim. A ideia, quando a gente fala de interação, é você conseguir publicar conteúdos seus ou de outras pessoas da maneira que você conseguir. O mais importante é compartilhar um conteúdo que faça sentido para suas conexões, que tenha a ver com o que você busca ou com o que você fala, né? Com o que a sua área, a sua habilidade ali principal, para eles entenderem que esse é um conteúdo interessante, que gera valor para todo mundo. E ele super conta como uma publicação. Mas só compartilhar por si só, às vezes, não é interessante. Então, colocar o seu ponto de vista acaba ajudando bastante nesse propósito, tá? Publica quase um dia sim, outro não. Poxa, Wagner, já tá na frente de muita gente. Tem gente que não publica nada. Se tá publicando um dia sim, outro não, você já tá começando essa construção do hábito, que é bem importante. Boa. Vamos analisar mais um perfil. Peguei o perfil aqui também, deixa eu virar a tela, de uma outra profissional aqui, que eu também já conheci. Aí tá, vamos lá. Agora eu acho que dá pra ver. Beleza. Da Thaís. A Thaís, perceba que ela tem um perfil até parecido, né, em termos de palavra-chave com o perfil do Caio, né, que a gente viu anteriormente. Então, aqui, mãe do Rafael, lá era o pai do Bernardo. Aí, aqui, ela já tem um pouquinho mais de palavras-chave, tá vendo? Ó, melhoria contínua, fala aqui que ela, tipo, é team leader, fala de operações, back-office, CX. Então, já tem mais palavras que levam ela para oportunidades profissionais relacionadas a esses temas. Então, isso já é um ponto legal. Aqui o sobre, ele já tá um pouquinho... Ah, não, aqui, ó. Ele tá em duas partes, né? Então, aqui tem um pouco sobre ela, tem palavra-chave também no sobre, o que é muito interessante, gera muito valor e ajuda, né, nos filtros de busca. E aqui tem... Acho que aqui foi uma inclusão dela mesma, de palavra-chave
para facilitar também essa busca. Hoje o LinkedIn ele tá fazendo até essa geração de competências, né, ou palavra-chave, de forma automática. Tanto aqui no sobre, quanto aqui embaixo nas experiências, tá vendo? As competências é o LinkedIn que faz sozinho. Para quê? Justamente para facilitar as buscas, né? Então pensa que por ele ter feito isso sozinho, significa que ele conseguiu identificar isso no texto da pessoa. Então, no caso aqui, ela que acabou incluindo, mas principalmente nessa parte de experiência, né? Vejam que ela colocou bastante conteúdo em todas as experiências. Facilita muito para o LinkedIn entender quais são as palavras que podem associá-la a oportunidades profissionais. Isso faz muita diferença. É uma coisa que a gente tem que pensar bastante. E aqui tá bem completinho. Em todas as posições, ela acabou incluindo. O que é muito bom. Aqui também, né? A gente olha para a formação acadêmica, tem alguns cursos, até colocar o certificado. Tem bastante gente divulgando, né, as certificações que tem feito recentemente. Esse é um tipo de publicação que é legal, ajuda também. Competências, esse também é um super filtro. O máximo que você pode cadastrar aqui, né, de competências são 50, ela tá com 38. Mas é legal também dar uma analisada, né? Porque se for só escrever por escrever, não adianta muito. Deixa eu ver aqui só as atividades, né? Como que tá a recorrência. Ó, a recorrência ainda tá instável, né? Então, teve um comentário numa publicação 8 horas atrás, aí teve um compartilhamento e um comentário há uma semana atrás. Então, aqui precisa aumentar a frequência. Mas o legal também é que você acaba às vezes fazendo comentários, né, ou curtidas em publicações. Essa aqui provavelmente é uma publicação de alguém que começou em um trabalho novo. Esse tipo de publicação sempre traz um alcance muito grande. Então, parabenizar, né, reconhecer as pessoas é sempre um valor bem legal. Inclusive, você pode fazer isso proativamente aqui nessa parte, tá vendo? Recomendações. Você pode tanto receber quanto fornecer. Ó, ela já forneceu recomendação e pode receber também. E você pode pedir recomendação, viu? Se você clicar aqui, tem um botãozinho para você. Aqui vai ser para eu recomendá-la. Mas no seu próprio perfil, você pode tanto recomendar alguém quanto pedir uma recomendação. É bem válido. E aqui, né, para finalizar, falando da capa, ó, tá vendo? Ela colocou o nome dela e colocou 2 palavras de destaque, que são provavelmente os itens foco, né, que ela trabalha. Então, isso também é uma forma de você mostrar o seu valor, né? Mostrar quais são as suas principais intenções, né? Ou qual é a sua principal especialidade no LinkedIn no fim do dia. Então, considera bastante isso. Às vezes a gente não coloca uma figura, só que às vezes não tá com a ideia da figura. Coloca uma capinha legal e palavras que remetam a competências, características suas. Também super funciona isso. Deixa eu ver aqui, o que mais vocês falaram. Nesse sentido, fica dúvida do que publicar. Essa questão da publicação sempre é um dilema, né? Tanto ali quanto a intensidade do que você quer falar, quanto a, poxa, será que faz sentido eu comentar algo que às vezes não é tanto do meu trabalho, é mais como eu vejo o mundo, ou algo até às vezes mais pessoal. O LinkedIn, eu acho que ele tá agora se transformando, né? Assim como a gente. Então, é comum você observar mais publicações das pessoas falando sobre saúde mental, sobre descanso, né? Sobre as férias delas. Mas percebam que publicações que chamam a atenção nesse aspecto, apesar de ter uma característica pessoal, né, de ter um olhar ali que não é especificamente da rotina, do trabalho, da atividade, do projeto que a pessoa entregou, tem alguma conexão com algo da carreira dela. E isso ajuda a conectar tanto para o interesse ali das suas conexões, quanto para que o próprio LinkedIn, né, entenda o valor que você está gerando no fim do dia. Porque ainda que a gente queira falar de outros temas lá, eu acho que, enfim, você é livre para se posicionar da maneira que quiser, mas o LinkedIn, ele
valoriza, né, e beneficia quando você consegue fazer esses links com a sua carreira, né, ou com alguma área de conhecimento que você tem um domínio e que as suas conexões também queiram saber mais sobre isso. Então, sempre pensar nisso quando você quer compartilhar algum conteúdo. Wagner já liderou aqui. Eu mesmo acho que nunca publiquei. Não sei, Mônica, temos que ver seu perfil. Uso muito o LinkedIn, já fiz e faço muitos negócios no LinkedIn. Ah, que legal. Então, aqui, ó, o Wagner, ele é um exemplo interessante também. Acho que até vale, talvez, a gente fazer depois uma rodada de análise de perfis pensando em prestadores de serviço, né? Até me fala ali o que vocês acham, porque o LinkedIn, ele acaba servindo muitos públicos, né? Então, ele é interessante para as empresas, mas ele também é interessante para os funcionários das empresas e também tem os prestadores de serviços. Eu, por exemplo, também me enquadro ali como Wagner. Então, existem alguns recursos, até mesmo um tipo de publicação, a forma de você chamar a atenção, né? E se conectar ali não só com a sua rede de forma, no sentido de gerar valor, mas também no sentido de mostrar que você está ali disponível para negócios, né, para parcerias. Então, também existe ali uma análise com esse foco que a gente acaba fazendo muito para prestadores de serviços, né, para empreendedores. Mas bem legal, bom saber que o Wagner já está colhendo frutos e que, inclusive, eu estava conversando hoje com um colega também, que a gente estava conversando sobre isso, né? O quanto o LinkedIn, ele é pouco explorado até então. Teve até um trecho também num podcast do Flow, se eu não me engano, que o Ricardo Amorim comentou sobre o uso do LinkedIn, como as empresas, né, e prestadores ainda não exploram isso como se deve. E isso acaba sendo, assim, um mar de oportunidades, assim, ainda azul, né, podemos dizer, para quem se antecipa e começa a se posicionar ali de alguma forma, né? Então, realmente, ótimo uso. A capa dela me lembra um cartão de visitas, gostei. Então, lembra mesmo, né? Eu acho que esse já provavelmente foi uma das intenções que ela teve ali, né? Sinta-se bem-vindo, né? No meu espaço profissional, algo assim. Analisa o perfil do Wagner. Vamos lá, Wagner, que eu acho que estão pedindo muito o seu aqui, né? Inclusive você. Deixa eu achar o seu aqui. Achei! Vamos lá, vou virar a tela aqui. Este aqui, não é? Muito bom. Vamos lá. O Wagner já é um perfil voltado para vendas, né? Aliás, com outro propósito, não só ali olhando para vagas necessariamente em empresas. Então, primeiro ponto, foto de capa, é como o Wagner comentou, né? É ele dando uma palestra e o que é muito legal aqui, fala já o tema central da palestra ou algo que ele tem bastante domínio, né? Ou pelo menos aparenta aqui falar sobre isso em treinamentos, coisas assim, que é o termo estratégia. É uma coisa que as pessoas valorizam bastante. E assim, percebam também as pessoas que estão, né, nessa foto, né? São pessoas aqui que parecem ser do mesmo meio deles, são pessoas que estão com umas roupas mais formais, tal. Então, isso fala muito também sobre o ambiente, né, que ele frequenta, que ele tem contato ali no fim do dia, e o tipo de conexões que ele tem acesso. Então, isso também é uma mensagem muito importante que não tá em texto nenhum. É simplesmente a foto dele que tá falando tudo isso. Muito interessante. Aí a gente vem pra foto. A foto do Wagner também, ó. Perceba que o fundo, ele é um cinza mais escuro, só que dá pra reconhecê-lo tranquilamente. Acho que ele tem até provavelmente aqui uma apresentação, né? Quando fica aqui destacado essa cor ao longo do seu perfil, significa que você colocou algum vídeo, alguma mensagem, tá vendo? Por trás. Então, dele aqui tem uma apresentação dele. Aí, tá vendo? Ó, fica mostrando depois, ó. É que aqui tá sem som pra vocês.
Aí aqui, palavra-chave. Muita palavra-chave, muito bom. Então, aqui o que a gente já consegue, né, olhar aqui em poucos segundos. Poxa, o Wagner é uma pessoa que tá num meio ali com um mercado que pode até ter um tom mais formal, discute estratégia. Ele é relacionado com desenvolvimento de negócio, expansão, mexe com real estate, então tem um olhar ali imobiliário, fala de negociação e estratégia, mexe com vendas, é de uma área hoteleira, né, provavelmente, aqui do lado a gente também percebe, né, aqui eu tenho marcação do Slaviero. E aqui tem outros temas também que ele é conhecedor ou entusiasta, né, como neurociências, hipnose e PNL. Aqui uma coisa que é interessante também, ele deixou algumas publicações em destaque. O que é isso? Se você costuma publicar no LinkedIn, né, ou adquire esse hábito ali no fim do dia, é uma chance de você meio que aumentar o alcance de algumas publicações ou mostrar que tipo de conteúdo ou serviço você pode oferecer para as pessoas, deixando essas publicações marcadas. Então, perceba que aqui são são postagens falando de hotelaria, é sempre ele participando de algum evento, seja palestrando ou discorrendo sobre algum assunto. Tá vendo? Tem participação aqui em podcast. Isso é bem legal. E, naturalmente, por estarem em destaque, acabam aparecendo mais para as pessoas, né? Então, também tem bastante engajamento ali nessas postagens, o que é bem interessante. Descendo aqui, aí olhando para as atividades, perceba que é exatamente como ele falou, tá vendo? Então, teve uma postagem aqui onde ele falou, e olha só que interessante, acho que a Thaís comentou, falou, é um pouco difícil pensar no conteúdo para postagem e tal. Aqui, por exemplo, ele falou, né, de um evento que ele participou para apresentar um trabalho, e aqui totalmente a ver com a rotina dele. E teve interação. Outra coisa, um compartilhamento. Aqui, um compartilhamento de uma aula que ele participou, e aí mencionou a pessoa. Isso também é legal, mencionar a pessoa que tá ministrando, né, o que você tá assistindo, algo assim, isso é bem legal. Publicação, tá vendo? Fim de semana, conhecimento, networking, então, outro encontro que teve. Então, percebam que, assim, não é uma... Você simplesmente está colocando ali algo que aconteceu no seu dia, que tem a ver com o seu trabalho e que pode ser interessante para as pessoas de alguma forma. Então, esse tipo de conteúdo inspira os outros e pode gerar possíveis contatos para você, né? Então, imagino que aqui ele acabe usando também muito essa rede para atrair clientes, né? Pensa aqui que uma das palavras-chave dele é vendas. Não sei aqui se ele trabalha na frente como executivo de vendas, coisas assim. Mas se não trabalha, provavelmente vai ser um bom captador aqui de leads para isso. Aqui olhando para o sobre. Então, um sobre também, aqui tá falando do tempo de experiência dele, tem palavras-chave. Fala um pouco aqui também de conquistas, isso é legal. Aí aqui tem um pouco da tradução, né, de competências ou de palavras-chave. É um perfil bem legal. De especialidades, né, então fala de vendas, de revenue, de distribuição hoteleira. Então, relaciona muito com as palavras que ele colocou aqui em cima e... Tanto as publicações dele, quanto as atividades, né, que ele publica ou compartilha, conectam com o sobre. Esse tipo de abordagem, né, no LinkedIn, ele acaba sendo muito assertivo. Aqui, experiência, tá, também, né, acaba incluindo ali muito do que ele realizou, né, em cada uma dos lugares ou em cada uma das posições que ele passou. Isso aqui é legal. Uma coisa que eu gosto de incluir na experiência, né, aqui não tem... não, acho que tem também, desenvolvimento e tal, de projetos. Eu acho interessante quando a gente menciona projetos ou conquistas. Se for de ordem quantitativa, melhor ainda, né, mas é uma chance ali, uma oportunidade de vender mais o seu peixe, né. Aí aqui, formação acadêmica, legal, mostra também. Aqui tá vendo, já tem algumas palavras associando.
Isso é interessante, principalmente, apesar de marketing ser um termo, né, que é antigo, então muitas pessoas conhecem, às vezes se você tem alguma formação ou faz alguma especialização que o termo não é tão recorrente, ter alguma explicação breve também ajuda, né? Competências, recomendações, olha que legal. Ele tanto recebe e também fornece. Esse também é um jeito muito legal de usar o LinkedIn e também exercitar o que a gente chama ali de voz, né, profissional. Muito legal o seu perfil, viu, Wagner? E aí, o que vocês acharam e viram de diferente no perfil do Wagner? Tem bastante diferença, né, com os outros perfis que a gente olhou. Mas, percebam que não são ajustes impossíveis ou coisas extremamente difíceis de você trabalhar. É muito a questão do hábito mesmo, para você conseguir ali, dando o seu tom, né, o seu tempero, como eu gosto de falar ali para os mentorados. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Já tô com várias ideias de ajustes. Ai, que legal. Tudo que o meu falta. Não. Então, acho que até fazer esse tipo de agenda, assim, é pra gente justamente ter mais ideias, ver o que pode complementar no nosso perfil, no fim do dia, para que seja um usuário de mais valor, né, e mais presente no LinkedIn. Vou analisar agora o último perfil. Aqui, Valmir. Então, boa, tá? É isso mesmo, tem que buscar ideia e olhar aqui para o que as pessoas estão praticando no LinkedIn. Poxa, tem enquete, tem um monte de coisa interessante que dá para você fazer. E não é nada assim forçado ou uma mega exposição. Você pode colocar no seu jeito, né? E aí, com a prática, você vai se sentindo mais confortável, né? E mais confiante para ter regularidade nas publicações. Achei! Valmir. Tem umas pessoas que gostam, outras assim, preferem não fazer, mas eu acho que é legal, que é às vezes a gente colocar um sorriso, ainda que mais enrostido, né, mais escondido, mas que dê ali um pouco de abertura, né, para quando a pessoa chega no seu perfil e vê a sua foto. Não tem nenhum problema com a sua foto na intensidade do sorriso, tá? Mas se você quiser sorrir um pouquinho, acho que é legal também. Atividades, aqui. Então, teve uma publicação há 18 horas atrás. Foi um curso, né, de produtividade, o curso da Conquer, né? Muito legal esse curso, por sinal. E aí divulgou esse tipo de publicação, tem bastante. E é uma publicação legal, porque mostra que você tem ali interesse em se desenvolver, que você busca isso, né? Não fica ali só na conversa no fim do dia. RH Talks, aqui também, participação em um evento, participou desse evento, isso também é muito legal. Mostra também aqui, né, até que você, às vezes, coloca até dinheiro, né, pra trabalhar a sua capacitação. Então, você realmente tem um empenho ali, tem uma vontade de crescer. Valmir, esse é o perfil dele, ele é da área de RH, que legal. Muitas palavras-chave que conectam com o serviço dele. Muito legal isso, faz diferença. Já achei, Valmir, pode ficar tranquila, hein? Agora a gente começa aqui a analisar. Foto de capa, poxa, tudo a ver, né? Pessoas, aqui tem um dedo, né? Então já mostra ali conexão. Percebam também aqui a imagem, né? Tô até colocando ela aqui mais perto. Que é isso, né? De linkar pessoas a oportunidades, bem interessante. Da foto, dá pra ver o Valmir, assim, de forma clara, tranquila. Aqui, só uma sugestão, Valmir, é talvez deixar o seu fundo todo de uma cor. Talvez tudo branco, de repente. Acho que isso pode ajudar, facilita mais pra visualizar o seu rosto. Boa. O sobre. Aí aqui tem... legal, tá vendo? Então, fala um pouco ali do porte, né, das empresas que ele trabalhou. Mostra algumas áreas em que ele já atuou, né? Ou teve alguma interação. Fala um pouco de experiências, né? De conhecimento ali, principalmente em domínios, né? De serviços de RH. Aqui tem um olhar mais comportamental também, não só em termos de serviço, mas também em capacidade de entrega. Isso é legal.
Aqui algumas outras experiências, fala de habilitação. Em alguns casos, né, às vezes a pessoa precisa ter isso. Então, às vezes é legal mesmo mencionar. E aqui fala um pouco de, tá vendo, dessas competências, eu acho que elas são interessantes, mas eu gosto muito da linha de você comprovar, né? Não simplesmente citar. Então, o que significa eu falar que eu tenho foco em resultados? Talvez o fato de eu mencionar aqui na experiência alguma conquista que eu fiz dentro da empresa já dá a entender que eu tenho foco em resultado, por exemplo. Então, esse tipo de apelo, assim, acho que não tem nenhum problema. É show colocar aqui, mas eu sempre tento reforçar com provas, né? E aí eu uso isso dentro do campo de experiências, vale bastante. Aqui de contato, acho que facilita também. Tem aqui em cima uma forma de você deixar, tá vendo? Informações de contato também, e-mail, telefone. Mas divulgar nunca é demais. Aí aqui colocou, né? A descrição das atividades, tá em todas, isso mesmo. Formação, beleza. Aqui tem os trabalhos voluntários, licença, certificado. Às vezes a gente nem dá muita atenção para isso, mas é um negócio bacana, porque fala sobre você e fala também de capacidades que você tem, não só de caráter técnico, mas comportamental, através de trabalhos voluntários, licenças e certificados. Então, fiquem atentos também a isso, porque ajuda bastante. Competências, né? Mapeou aqui 22. Recomendações. Recebeu e forneceu, isso é show. Aqui também tem cursos, causas, pessoas para seguir. Muito bom. E aí, o que vocês acharam do perfil também do Valmir? Essa prática, ela é muito importante, né? Se você começa a fazer isso com regularidade. Eu até não falei também, mas vocês olharam lá no perfil da Thaís, que ela comentou comigo. Ela chegou a fazer um serviço contratou, né? Um especialista para ajudá-la no preparo mesmo do currículo e do LinkedIn dela. E ela falou que depois que ela fez, imagina, Valmir, depois que ela fez a contratação desse serviço, o alcance dela melhorou, ela começou a entender um pouco mais a importância e tá acessando, né, o LinkedIn regularmente. E recentemente ela foi contratada, ela vai começar num trabalho novo agora no dia 2. Tô bem feliz por ela, e eu acho que isso gera muitos frutos, assim. E isso é muito recorrente, já aconteceu também. Tem umas pessoas que eu atendo que às vezes, tipo, de uma semana para outra começam a receber proposta porque mexeu tanto ali no LinkedIn, não só nos ajustes básicos, né, que a gente fala, mas também na mentalidade de uso da rede, que isso acaba gerando oportunidades que estavam ali só esperando você colocar a sua palavra, né, ou a sua voz para te acharem. Então, isso é bem legal. E até indo nessa linha de pensamento, eu separei aqui uma frase para vocês que me inspirou numa adaptação que eu queria, que tem tudo a ver com a forma que a gente enxerga o uso de ferramentas como o LinkedIn. A frase original, ela é de um filósofo, né? Eu escutei hoje, inclusive, numa aula, que fala assim: a sua empresa, ela precisa ser maior do que o seu produto. Então, o que eu pensei com isso? Falei, poxa, realmente, né? Porque quando a gente pensa em instituição, a empresa, ela pode vender muitos produtos ao longo da vida, isso pode se reinventar, tal. Então, ela tem que ser uma figura bem posicionada e mais forte quando ela pensa na oferta de serviços, de produtos que ela vai ter daqui para frente. Só que, traduzindo isso para o nosso contexto, o que eu coloquei aqui? Que você, né, a sua marca profissional, né, que é quem você é em termos de competência, de valores, de objetivos profissionais, isso tem que ser maior, precisa ser maior do que o seu crachá. Então, não importa muito onde você está trabalhando no fim do dia, ou até mesmo qual é a atividade específica, administrativa ou operacional que você está realizando hoje, mas muito como você se posiciona nas suas interações, seja dentro, né, do LinkedIn, por exemplo, como também fora. E fora pode ser tanto ali numa reunião, no dia a dia do trabalho, quanto em outras relações, outras interações que você tenha por aí. Pode ser uma participação num evento, pode ser uma participação num curso. Então,
olhar para isso como uma forma de você constantemente mostrar o seu valor, mostrar que você tem opinião e tem competências e que é capaz, eventualmente, até de transitar entre áreas e oportunidades pela sua história, é algo que, de fato, marca você como profissional. E esse tipo de olhar é o que eu gosto, assim, de exercitar com as pessoas, de trabalhar muito com elas. Enfim, dá pra fazer isso de muitas formas. Eu gosto de brincar, de falar que eu já tive nos dois lados da mesa, né? Então eu já fui a pessoa ali que precisava entrar para avaliar o candidato, ver se fazia sentido, né, para a posição que a gente estava pensando na empresa, se era alguém que ia gerar valor, que ia conseguir, né, atingir os resultados que a gente precisava ali no time. E depois, né, disso, eu mudava ali de lado também e entrava para o lado da capacitação, para o lado do desenvolvimento dessa pessoa. E aí, acho que esse é o lado ali que eu acabei mais me apaixonando no fim do dia, então, que eu mexo, e mexia mesmo quando eu não estava na empresa, quando eu estava fora da empresa, eu percebia que eu fazia isso muito, e eu resolvi trazer para cá também, não só para o canal, mas também em alguns serviços que eu realizo hoje. Então, qual que é o meu papel? Acaba sendo muito fazer com que você entenda. Pode ser pelo LinkedIn, pode ser pela ferramenta que for, mas que você tenha ali competência, que você tem voz, que você precisa trabalhar a sua autoconfiança, uma série de aspectos como pessoa, para que o seu profissional apareça e as oportunidades cheguem até você efetivamente. E dá para você fazer isso de muitas formas, né? Olhando para vários serviços. E uma das maneiras, né, que eu acabei encontrando, e eu gosto de fazer esse tipo de live justamente para conectar mais com vocês, por exemplo, fazer análise de perfis. Então, essa análise aqui que eu fiz com vocês, ela foi, assim, muito breve, né? Peguei alguns perfis ali para vocês observarem. Mas, quando a gente pensa em posicionamento no LinkedIn, no que dá para fazer e gerar de valor, né, para você, para que você seja cada vez maior do que a sua cadeira, maior que o seu crachá e maior que o lugar onde você trabalha, que as pessoas enxerguem você mesmo, é algo que tá ali um pouco dentro do meu dia a dia, uma das realizações que eu faço com as pessoas. E uma das formas que eu percebi que gera bastante resultado esse olhar ali aos detalhes, tentar pensar, poxa, que palavra que é interessante, você colocar aqui, como que você quer refletir. Às vezes a pessoa ela sabe o que ela quer falar sobre ela, só que ela não encontra, às vezes, o melhor termo, ou às vezes não consegue fazer um link com algum conteúdo, alguma matéria, ou até com uma conquista que ela teve dentro da empresa. E ela tem dificuldade, às vezes, de mostrar isso no LinkedIn. Então, eu acabo ajudando as pessoas a trabalharem isso, e aí eu faço isso ou direto com elas, né, ali por um serviço direto comigo, mas pensando em também expandir um pouco mais esse alcance para que as pessoas tenham mais consciência do uso do LinkedIn e do poder que elas têm como profissionais, eu acabei criando também um programa que acaba sendo bastante conteúdo, só que ele fica gravado, e aí você consegue acessar, assistir ali quando você quiser, e ele te ajuda a fazer tanto esses ajustes, né, no LinkedIn, quanto propriamente trabalhar essa mentalidade, né? Trabalhar você ali como profissional para que você comece a usar essa rede com um outro olhar. Então, essas são as duas formas hoje que eu encontrei de fazer com que você dê um passo, né? Ou suba ali um nível rumo ao seu objetivo profissional e cresça propriamente na sua carreira, né? Eu vou até deixar aqui para vocês o link também. Essa live vai ficar gravada, inclusive. E deixa eu ver aqui o que mais vocês falaram. Eu fiquei falando, vocês mandaram um monte de mensagem. A Tá falou, sempre fica na dúvida se vale pedir por recomendação, se pode pegar mal. Olha, essa é uma pergunta muito boa. Então, acho que existem algumas formas de pensar, né, sobre isso. A primeira se alguém te pedisse uma recomendação,
Você acha que ia pegar mal? Então, é um pouco também de como a gente interpreta se alguém eventualmente pedisse uma recomendação pra gente. Será que eu ia achar que, essa pessoa aqui tá desesperada? Ou não, essa pessoa aqui, ela quer se destacar por algum motivo. Ou, a gente fez um trabalho juntas, eu acho que dá pra comentar sobre esse projeto e tal. Essa é uma reflexão, né? Como que você se sente se alguém pedisse uma recomendação pra você? Se você não se sente mal com isso, e sente assim, não, quero ajudar, ou poxa, que legal, realmente gosto dessa pessoa, entendo que ela fez trabalhos interessantes, por que não falar bem dela, né? Acaba virando uma prática gentil, né, entre os profissionais. Então, eu super apoio. Mas, se você, às vezes, não tem uma proximidade com a pessoa, ou não tem algum projeto específico que vocês fizeram ali, que permita que a pessoa traga boas referências, né, a seu respeito, aí fica um pouco estranho mesmo. Pode ficar estranho, porque ela vai te recomendar, mas ela vai te recomendar falando o que especificamente, né? Ou de quem ali propriamente. E esse tipo de esse tipo de ação requer ali uma proximidade ou alguma interação que você teve com a pessoa para gerar um conforto das duas partes, né? Ali dentro do que vai ser falado. E lembra que sempre que você faz, né, ou recebe uma recomendação, ela sempre fica pendente para avaliação da pessoa. Então, não vai aparecer nenhum conteúdo, nenhum texto ali sobre você, que alguém falou de você ou que você falou sobre alguém, sem a aprovação dos dois lados, né? Vamos lá. Aqui, ó, o Valmir acha normal. Realmente. E essa prática tá bem comum, viu? Principalmente agora com essa onda, né, de demissões. Infelizmente, a recomendação, ela nasceu, acho que com um propósito muito bacana, mas esse acaba sendo também um formato, né, de você divulgar bons profissionais que estão em busca de recolocação hoje em dia. Se você é um ótimo profissional, com certeza terá ótimas recomendações, realmente. E aqui entra um pouco também da prática da gente valorizar o trabalho do outro, né? Essa é uma coisa que às vezes a gente tem pra gente e valoriza muito o trabalho de outra pessoa, mas não fala pra ela. Não fala pra ela no dia a dia, não fala pra ela no LinkedIn. E isso vai até reduzindo um pouco, né, a sua confiança, às vezes, né? A forma que o quanto você resolve se expor, se posicionar, muitas vezes, vai em função dessa ausência de feedbacks, de recomendações que você recebe. Com certeza. K perguntou se a divulgação do meu trabalho no LinkedIn é somente por meio de publicação. Não. A divulgação do seu trabalho, ela, assim, acontece de muitas formas. Primeira forma é propriamente você ter um perfil atualizado. Só isso ali já é uma mega divulgação do seu trabalho, porque ali você vai falar quem é você, palavra-chave, vão ter suas experiências, e conforme você atualiza essas conquistas, isso é uma mega divulgação. As publicações são também um outro formato, e ela ajuda um pouco no alcance, principalmente de quem não é sua conexão direta, né? Porque busca pessoas que têm interesses em coisas que você está publicando. Então, isso acaba também sendo uma mega divulgação ali do seu trabalho, que é uma das mais conhecidas. E também tem ali, propriamente, alguns conteúdos que você faz de sua autoria, né? Então, ali entrando não só no universo de comentar, de publicar as coisas, mas também quando você faz artigos, por exemplo, ou você publica algum vídeo, ou até mesmo o ato de recomendar ou pedir recomendação das pessoas, publicar uma certificação que você fez. Existem muitas formas de você divulgar ali, né, o seu trabalho. E aí, se você, na verdade, é um prestador de serviços, tem um formato bem específico que você pode usar, né, no LinkedIn, que acaba sendo a criação de uma página para se divulgar ali como profissional. E também fica no seu perfil, né? No seu perfil agora você consegue tanto se divulgar para receber propostas de recrutador, quanto se oferecer como um prestador de determinados serviços. Dá para fazer as duas formas hoje também. Acho que é isso, gente. Eu vou deixar essa live gravada
tá? E aí eu vou colocar também no conteúdo da live, né, no post, as informações, tanto ali, né, caso você queira conversar comigo mais ali sobre LinkedIn ou quer olhar para sua carreira, né, de maneira geral, imagina, cá. E também, caso você já queira ali fazendo aos poucos e aprendendo, né, como se faz sem tanta pressão e no seu ritmo, também vou deixar o link para você conhecer mais do programa LinkedIn Profissional, que tem ajudado um pessoal, e eu acho que pode ser um pontapé interessante para quem está querendo se aventurar mais no LinkedIn. E tudo bem ter um ritmo um pouquinho mais longo, né, para isso. Não precisa ali não ter uma necessidade tão imediata de aumentar o alcance do perfil, né? Mas ele vai acontecer, é um fato. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live, tá? Qualquer coisa, pode mandar mensagem. Vou também tentar colocar mais conteúdo, fazer mais lives como essa. Eu acho que a ideia é sempre gerar valor ali. Então, comentem também, não só no post, mas também nos stories. Me manda, eu abro às vezes umas caixinhas de perguntas também, para trazer valor para vocês, né? Eu quero que todo mundo consiga ali crescer e olhar para sua carreira de uma maneira muito mais ampla do que simplesmente trabalhar no lugar A, B ou C. Acho que é uma forma da gente tirar um pouco essa dependência, essa ilusão de que a empresa é maior que o nosso crachá. Quando no fim do dia não é nem empresa, não é nem crachá. A gente tem que falar de você como marca profissional. E é isso, gente. Um beijo e muito obrigada pela participação, viu?